Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Louvado seja o nome de Jesus por essa sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Como é sexta-feira, declaramos assim: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Deus te abençoe. Evangelho do dia, liturgia da palavra, esse tempo de devocional, esse retiro quaresmal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo quaresmal, pelo dia 18 de março, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Deus, esteja nos abençoando nesse retiro espiritual, retiro de Quaresma, caminhada que nos prepara para esse tempo tão lindo na presença do Senhor. Deus, que a tua graça seja conosco, que esse santo dia seja vivido para a tua glória. Nós te damos graças pela noite de sono e te louvamos, Pai, por esse novo momento. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que está ao vivo, você que vai assistir depois, como os amigos de Canaã, irmã Ádula, nossos irmãos Diácono Livingston, Neuza, Penha, tantas pessoas maravilhosas. E você que está com a gente, como a Armanda Lima, o reverendo Nadir Carvalho, querida Ana lá de Petrópolis, Ana Maria Matos, que eu tive com ela ontem, aqui da nossa cidade, serva do Senhor, que alegria. Bom dia, Patrícia Sá, a Rosane, bom dia, nossa irmã Tereza Pereira, olha que maravilha. Rosane Rubim, que bom, Alex, Ana Paula, glória a Deus. Pastora Maria do Carmo conosco, Ana Paula Lins, Lúcia Polar, que bênção, hein? Muito bom vê-las aqui. Que dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Zé Mauro, Gabriela, muito bom. Josiane, anota aí, Josiane, Diná Helena. O evangelho de hoje é Mateus 21, 33 ao 46, né? Irmã Suzy, Fausto, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Patrícia Sá, que alegria estarmos juntos essa manhã, amém? Louvado seja o Senhor, uma alegria mesmo, em nome de Jesus. Isso mesmo, Josiane, Mateus 21, 33 e 46. Erodi Davi, reverenda Marinice Ifram, lá de Rondônia, Porto Velho. Nosso amado Reinaldo, que Deus te abençoe, Reinaldo Pereira, homem de Deus. Que saudade, Reinaldo. Muita saudade de você, da Sandra, todo mundo. Pessoas maravilhosas. Glória a Deus. Muito bom. Graça e paz, reverenda Marinice. Patrícia Cabral Pereira, se recuperando da cirurgia, né, Patrícia? Daqui a pouco está aí firme e forte, curada, restaurada, em nome de Jesus. A Patrícia Olha, a Patrícia foi operada, a Angélica operada essa semana, Rayane operada amanhã. Né? Então, essa semana, todos foram operados. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Nancy, irmãos e irmãs. Uma alegria estarmos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo Mateus 21, 33 ao 46. Mateus 21, 33 ao 46. Glória a Deus. Muito bom. Mateus 21, 33 ao 46.
Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono ainda enviou outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matar e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas os consideravam como um profeta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por louvarmos, por ouvirmos a Tua palavra nessa sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Muito obrigado, Deus, pela graça de poder ouvir o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom dia, meu irmão Zé Luiz. Deus te abençoe. Sandra Carvalho. Que alegria tê-los aqui. Uma bênção do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Existe um reino nesse mundo físico que nós vemos, mundo político, com nações, com organizações mundiais, né? Existe um reino espiritual, apenas um reino espiritual, chamado Reino de Deus. Não é? Alguém diz assim, o reino das trevas. Não é? Ele nem é comparado a um reino, porque o verdadeiro reino é o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, Deus escolhe um povo
unicamente pela graça dele, para que esse povo pudesse ser um povo sacerdotal e esse povo pudesse trabalhar por esse reino. Só que tem que toda a história do Antigo Testamento, você vai perceber que Deus continua fiel a esse povo, mas esse povo não é fiel ao reino de Deus. Deus protege esse povo, restaura esse povo, abençoa esse povo, mantém esse povo forte, mesmo diante de todas as catástrofes, mas esse povo não é fiel ao reino, que é o povo de Israel. Deus, então, em Cristo Jesus, pega esse reino e entrega à igreja, que é composta de pessoas de Israel e pessoas gentias, de judeus e gentios. E essa parábola conta claramente isso. Jesus dizendo àqueles sacerdotes, àqueles escribas, que o reino estava sendo tirado da mão deles e dado a um outro povo, a um etnos, aqui no grego, povo, que produza frutos. Esse povo lindo, chamado igreja, tem dois ramos. Um ramo judaico e um ramo gentio. Isso você percebe desde o Novo Testamento e no início da história da igreja, não é? Infelizmente, depois esses dois ramos se separaram, mas pela graça de Deus, esses dois ramos hoje na face da terra têm se renovado, têm se unido, que é o ramo judaico da igreja e o ramo gentio da igreja, não é? Mas é uma única igreja responsável pelo reino de Deus na face da terra. Então essa parábola, querido, que foi proferida na Semana Santa, lembra que Jesus, a última parábola dele, o último encontro, o confronto, é na Terça-feira Santa, não é? Ele vai estar segunda e terça ministrando. Depois ele não vai ter mais esse confronto. Só depois, na Sexta-feira Santa, que ele vai ser preso, na Quinta-feira Santa à noite, e Sexta-feira Santa levado para o Sinédrio, para a Torre de Antônia, carregar a cruz e morrer. Mas Jesus deixa muito claro que esse reino, que Israel foi infiel, Deus tirou de Israel enquanto nação e colocou na mão da igreja. Igreja que tem o ramo judaico e o ramo gentio, a igreja de Cristo. Olha que palavra tremenda. Essa parábola é baseada, irmãos e irmãs, numa prática muito interessante. Já na época de Jesus, homens ricos de outras nações, ou judeus muito ricos, eles compravam grandes propriedades na Palestina. Como eles tinham outros negócios e outros interesses, eles preparavam toda a fazenda, toda a vinha, todos os bens e arrendavam. Porque como eles eram muito ricos, tinham muitas propriedades em vários lugares do mundo, então eles arrendavam para pessoas que moravam ali. E essas pessoas então cuidavam, viviam da terra, né? Mas tinha que, na época da colheita, compartilhar os frutos de acordo com o combinado. E aí a palavra de Deus diz justamente isso. É dentro desse contexto que Jesus vai mostrar, olha, o reino tem um dono. Vocês não são dono do reino, não é? A igreja tem um dono. Você não é dono da igreja. Deus tem um reino. Você não é dono desse reino. Israel não é dono desse reino.
Nós somos apenas arrendados para trabalhar no reino, mas nós não somos dono do reino. Nós não fazemos do reino o que a gente quer. Não é? O reino não pode ter a minha cara, o meu gosto, o meu jeito. O reino é reino de Deus. Ele tem que ter o jeito de Deus e a forma como Deus quer. Por isso que eu sou chamado para ser fiel ao reino. Não para dominar o reino, ou moldar o reino de acordo com como eu quero. Então essa parábola deixa muito claro isso. Israel nunca foi dona do reino de Deus. Da mesma forma, a igreja não é dona do reino de Deus. A igreja serve ao reino de Deus. Não é? Olha que coisa. Escute essa parábola. Havia um homem dono de terras, olha, um estrangeiro rico, ou um judeu rico, que plantou uma vinha, pôs em volta dela, construiu um lagar, pôs cerca em volta dela, né, mãe? Uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha uns lavradores, depois ausentou-se do país. Então, o que ele fez, irmãos? Ele fez tudo para a vinha ficar perfeita. Ele planta, cuida, prepara o lagar, edifica tudo. Edificou uma torre, botou cerca, tudo. E foi embora. Para esses homens que arrendaram pudessem cuidar, pudessem zelar, pudessem tirar ali os frutos. Não é? Ele arrendou-se e depois foi embora do país. E o Evangelho diz no 34 que quando chegou o tempo da colheita, o tempo do combinado, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Muitas vezes é 70% para um, não é? 30% para o dono da vinha, 50%, não importa. Existia um combinado e quando chegou o tempo dos frutos, ele manda os servos para ir lá. Mas os lavradores, agarrando os seus servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. É uma referência do que Israel fez com os profetas. Deus enviou muitos profetas, não apenas os profetas canônicos, ou não apenas os profetas descritos nos livros históricos do Antigo Testamento. Deus enviou muitos profetas, mas muitos homens de Deus. E o que eles fizeram, o que Israel fez com esses profetas? Espancaram, mataram, apedrejaram. A tradição diz até que o Isaías, Marisa, foi cerrado ao meio. Né? Você lê Jeremias, vê como Jeremias sofreu. Jeremias virou um homem lama, né? Tacou Jeremias num local, ele ficou todo sujo de lama, alguns dias, não é? Então, esses homens que receberam o reino, que receberam a vinha, quando chegou o tempo de mostrar os frutos, e vieram os servos do dono da vinha, que são os profetas, eles fizeram os profetas sofrerem. Perseguiram, mataram os profetas, apedrejaram, não é? Espancaram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Então o dono falou assim: aconteceu alguma coisa errada, deixa eu mandar mais alguns servos. Foram o quê? Apedrejaram, mortos, espancados. Por último, o dono da vinha enviou seu próprio filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham,
vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Nessa parábola, quem é o filho do dono da vinha, Marisa? É o próprio Senhor Jesus. Até os biblistas dizem que aqui está uma clara declaração de que Jesus é filho de Deus, né? Jesus é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o unigênito do Pai, eternamente gerado. Olha que coisa linda, gente, não é? O dono da vinha envia o seu próprio filho. E o que eles vão fazer? Vão matar para ficar com a herança. Essa parábola, querido, foi profetizada na Semana Santa. Talvez na terça-feira ou na segunda. Na sexta-feira, as autoridades religiosas mataram o Senhor para ficar com a vinha. Você percebe uma inveja, você percebe que eles querem matar ele de todo jeito, não é? Para ficar com a vinha. Amados irmãos e irmãs, que coisa terrível, né? E o Senhor Jesus diz, na parábola, Jesus está dizendo essa parábola, hein? Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Eles levam o filho para fora da vinha e matam. Jesus é morto fora dos muros de Jerusalém. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Então, observe a pedagogia de Jesus. Jesus conta uma história e não conclui. Ele conta uma história difícil, não é? Uma história interessante, e no final ele não conclui. Ele deixa que os seus ouvintes façam as suas próprias conclusões. Onde eu estava ouvindo falar do Esopo, o fundador grego das fábulas, né? E ele contava as suas histórias e depois dava as conclusões. Aqui Jesus conta a sua história, uma história difícil, trágica, de angústia, de luta, de morte, e Jesus não conclui. Jesus diz assim, ó: quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? É interessante que até esse momento os escribas e fariseus não perceberam o sentido da parábola. Não perceberam que Jesus estava falando com eles. Não perceberam nada disso. Tanto é que eles vão falar assim, olha, eles responderam, eles, os escribas e os principais sacerdotes, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Olha a resposta que eles dão, mãe. Eles escrevem a própria sentença. Parece até Davi, diante do profeta Natan, depois do pecado, né? Da própria sentença. Não, vai fazer o seguinte, fará perecer horrivelmente aqueles malvados, porque além de matar os servos, matou o próprio filho do dono. 3 coisas, né? Não entregar o fruto, matar os servos e matar o filho do dono. Então vai perecer muito mesmo esses malvados, não é? E o dono da vinha vai entregar a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Está vendo? Que lhe entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a pedra angular,
isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Que a principal pedra da construção, os construtores rejeitaram, e essa pedra vai ser a pedra angular, a principal pedra de esquina, pedra que sustenta todo muro, toda uma casa, não é? Vocês nunca leram isso? A pedra que os construtores rejeitaram vai ser a pedra angular. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Lembra que eu disse no início? O reino que Deus tinha colocado na mão de Israel. O reino será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O reino será tirado de vocês e entregue a um povo, etnos, que lhe produza respectivo fruto. Esse povo é a igreja, formado com o ramo judaico, formado com o ramo gentio. A única igreja onde não há mais divisão entre judeus e gregos. A igreja de Cristo na face da terra. Não é? Eles mesmos falaram, olha, vai horrivelmente, não é, fazer perecer esses malvados e arrendará vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus diz, portanto, eu lhes digo, 43, que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz o respectivo fruto. O reino de Deus será tirado de vocês. Amados irmãos e irmãs, é uma lição muito forte. Pela graça, eu pertenço à Igreja de Cristo. Pela graça, eu sou do Senhor. Mas a graça de Deus espera os meus frutos. É interessante que Deus deu essa graça a Israel. Israel foi escolhido para ser o povo sacerdotal, cuidador do reino de Deus. Mas pela sua infidelidade aos profetas e ao próprio Senhor Jesus, esse reino de Deus foi tirado e entregue a um povo que lhe produza respectivo fruto. Eu preciso produzir frutos. A graça de Deus espera uma resposta humana. Pela graça você produz fruto. Pela graça nós somos salvos. Mas a graça espera esses frutos. Mesmo a graça vindo sobre nossa vida, eu posso produzir frutos ou não. Ah, eu fui salvo, mas a minha vida mudou. Como eu trato o meu próximo hoje? Sou misericordioso com o próximo? Perdoo o meu próximo? Não é? Então a graça de Deus, irmãos, espera frutos. Eu não posso pertencer ao reino de Deus e continuar vingativo, destruidor, com atitudes malignas, com inveja, com ódio, perseguindo, destruindo, elaborando falcatruas. A graça de Deus espera frutos da minha vida. E é isso, amados irmãos e irmãs, que esse retiro da Quaresma fala comigo. Pela graça, nós recebemos o reino de Deus. Mas o reino de Deus pertence a Deus. Nós somos apenas lavradores
que arrendamos a vinha. A vinha é de Deus. A igreja é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja é do Senhor. Não é? Todos nós, irmãos, em Cristo Jesus, pertencemos a esse reino. Mas o Senhor espera receber os frutos do nosso trabalho. O Senhor espera receber os frutos. Você assina lá num caderno de estatística do IBGE, religião, cristão. Não é? Até ele pede para falar assim, se é protestante, se é evangélico, se é católico, se é ortodoxo. Não é? Eu sou a favor que você escreva cristão. Só que tem, amado, não basta eu ser um número numa estatística. Isso não convence Deus. Deus não aceita carteirada. Epa, eu sou ministro do Evangelho. Eu acho muito engraçado essa palavra ministro. Ministro do Evangelho. Né? Aí põe aquela roupa, ministro do Evangelho. Não é? Deus não aceita carteirada. Aí vai com terno e gravata, ou gola clerical, ministro do Evangelho. Deus não aceita carteirada. Deus aceita frutos. Eu sou cantora gospel, sou pregador. Não adianta, Deus não aceita carteirada. Deus aceita frutos. Frutos. Amado, o Senhor espera frutos de uma vida santa, de uma vida perdoadora, de uma vida fraterna, de uma vida com bons hábitos, de uma vida que estende a misericórdia ao outro. É isso que o Senhor espera. E é interessante, irmãos e irmãs, Jesus diz assim, portanto lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaço. E aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Agora que vai cair a ficha, né? 45. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam, caiu a ficha, olha, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisesse prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. É interessante, irmãos, que agora eles entenderam. Puxa vida, Jesus está falando conosco. Não é? Então tem duas coisas aqui. Primeiro, eu tenho que entender que Deus está falando comigo. Segundo, eu tenho que agir no caminho do arrependimento e da conversão. Quaresma é arrependimento, é techuvá, é metanoia, é conversão. Quaresma é arrependimento e conversão. Então, a primeira coisa que eu preciso falar, Deus, ele está falando comigo. Os principais sacerdotes escribas lembraram, ele está falando com a gente, caiu a ficha. Mas ao invés de se arrepender, eles ficaram com ódio de Jesus e começaram a pensar num plano para matar Jesus. Começaram a colher falsas testemunhas, né? Lá no Sinédrio, eles vão trazer falsas testemunhas até Jesus, vão levar até Jesus falsas testemunhas. Por quê? Porque
Eles entenderam. Deus está falando conosco. Jesus está falando conosco. Contudo, não se arrependeram. Ficaram revoltados. Amado, eu preciso falar assim: Senhor, o Senhor está falando comigo. E eu quero me arrepender. Eu quero orar o Salmo 51 e falar: Senhor, por minha culpa, minha única culpa, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, volta-me a dar alegria da tua salvação. Senhor, eu preciso, aleluia, produzir frutos hoje. Frutos de arrependimento, frutos de perdão, frutos de caridade. Eu preciso produzir frutos hoje. Amados irmãos e irmãs, não saia do trilho de Deus. Não desvie os teus pés da rota de Deus. Permaneça nesse trilho da fé e da obediência. O Senhor é contigo. O reino de Deus é de Deus. Nós somos apenas lavradores contratados para produzir frutos. Amém? Vive essa fé de arrependimento e seu dia será uma bênção em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho. Obrigado, Deus, pelo teu reino, o reino que é de Deus. Que hoje, Pai, possamos produzir muitos frutos. Nós queremos, ó Pai, agradar o dono da vinha e viver segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Rafaela. Amém, Francine. Amém, pastor Orlando Lima Júnior. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, tem alguém fazendo aniversário hoje, Marisa? Não? Muito bom. Se tiver, me fala aí. Nós vamos orar nesse momento. Hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira é dia de oração. Toda sexta-feira de quaresma é dia de jejum. Guarda isso, hein? Sexta-feira, quaresma é dia de jejum. É interessante, alguém fala assim: pastor, eu estou numa campanha de 21 dias de jejum, mas não está no jejum da quaresma. Não é? Então a quaresma é uma santa convocação. É uma convocação da igreja. Não é? Você deve fazer também seu jejum particular. Mas entra nesse jejum da igreja. Entra nessa quaresma. Na quaresma, você faz um jejum toda sexta-feira. Na quaresma, até a Páscoa, você faz a abstinência de determinado alimento. Né? Na quaresma, esse quaresma nós estamos pedindo que você faça abstinência de carne, de açúcar e de refrigerante. Todos os tipos de refrigerante, inclusive diet. Né? Carne, tudo que é doce, tudo que tem açúcar refinado ou açúcar mascavo, você tem que tirar, né? Chama-se abstinência. Toda sexta-feira fazer jejum e fazer caridade secreta, uma ação concreta na vida de alguém, de preferência que esse alguém nem saiba, né? Ou se souber, fica só entre vocês dois. Ninguém mais pode saber da sua caridade, da sua beneficência. Muito lindo isso, irmão, esse tempo quaresmal. É algo que a gente tem que fazer o ano inteiro. Nós vamos começar a praticar agora, nesse tempo de quaresma. E hoje, às 3 horas, nós temos a palavra de Jesus na cruz, as 7 palavras de Jesus na cruz. Vamos falar da terceira palavra do Senhor na cruz. Nós teremos também hoje, às 22 horas, nossa vigília da unidade. Amém? Então vai ser muito bom esse tempo, essa sexta-feira, na presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus.
Coloca aí o pedido que você quer fazer para Deus, no nosso caderno de oração. Senhor, nós oramos essa manhã, Pai. A Rayane amanhã vai operar, que ela tenha paz e graça, Deus, nessa cirurgia, para retirar esse câncer, Deus amado, que ela tem tanto sofrido. Deus, nós colocamos diante de Ti, Deus, o Rinaldo, a Marlene, colocamos diante de Ti o nosso irmão Davi, que está se tratando, e a irmã Herodia que está com ele. Colocamos diante de Ti nosso irmão Osmar, que estive com ele essa semana, a Maria, Marina, Regina Helena, Moisés, Ivete, Luzias, pessoas que a gente tem, ó Pai, ó Deus, cuidado, levado à ceia. Deus amado, oramos também, Deus, pela Madalena, pela Ângela Ascano, querida Ângela Ascano, pela Maria Neuza, oramos pela ordem diaconal, pelo Livingston, dê saúde ao Livingston, Pai. Oramos pela Paulinha, pela Angélica que operou, pela nossa querida Patrícia que operou, pela Ana Maria Matos, que eu tive ontem na casa dela, orando a tua filha também. Pai amado, por todos os pedidos que estão sendo colocados aqui. Deus, venha trazer a tua bênção na nossa vida, Pai. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, Pai. Perdoa, Senhor amado, os nossos pecados. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, o teu perdão e a tua graça. Ó Deus Todo-Poderoso, tende piedade de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade. Eu abençoo meu irmão, a minha irmã, com cura divina. Eu abençoo a Lídia, a Marisa e o Estevão. Abençoa, Pai, em todas as áreas, psicológica, espiritual, física, financeira, trabalho, relacionamento, casamento. Deus, que a bênção do Senhor nos conduza a esse dia. Que esse dia seja amparado pela tua mão misericordiosa. Nos dê livramento e cura divina. Que seja um dia de cura e libertação. Senhor, coloco diante de Ti toda a nossa vida, todas as nossas dores, todas as nossas necessidades. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te adoramos e Te bendizemos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que a Igreja Metodista Central de Novo Friburgo seja abençoada por Ti. Que a Igreja de Cristo Jesus na face da terra seja abençoada por Ti. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças Te damos e Te bendizemos, porque pela Tua santa cruz remiste o mundo. Graças Te damos e Te bendizemos, porque pela Tua santa cruz remiste o mundo. Graças Te damos e Te bendizemos, porque pela Tua santa cruz remiste o mundo. Amém? Queridos, querida Elonede, Denise Vieira, Francine, Patrícia Sá, querida Jane, Tereza Pereira, Deus abençoe a Diná, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma sexta-feira abençoada
para honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Rafaela, Deus abençoe a Débora e a Laura com cura divina. Com Jesus é só vitória e toda luta é para convalidar a vitória. Amém, Marisa? Amém. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Com Jesus é só vitória. Glória a Deus. A paz, meus amados.